Hoje vamos dar início a mais um podcast com uma convidada muito querida, que vai trazer para nós informações importantes sobre inclusão, direito e também a realidade das mães de pessoas com deficiência. Meu nome é Andréa Diniz e esse é o Special Talk. Hoje estamos com Tatiana Takeda. Além de advogada, defensora dos direitos da pessoa com deficiência, é também uma grande amiga, né, Tati? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Francine, Andréia, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir ao máximo aí para a gente poder conseguir dar mais passos de formiguinha, porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de passos de formiguinha, né? Para poder contribuir com uma sociedade melhor. Tati, seja bem-vinda e eu te peço agora, se apresenta, fala um pouco sobre a sua formação, né, ou a sua atuação profissional, fala um pouquinho de você para nós. Meu nome é Tatiana Takeda, eu sou uma mulher de 1,70 m, cabelos compridos, negros abaixo do ombro, tenho traços asiáticos. Estou aqui neste momento sentada com um blazer preto e branco, uma blusa branca por dentro, um batom rosa. E essa autodescrição ela é muito importante inicialmente porque nós sabemos que também temos no nosso público pessoas com deficiência visual. Eu sou professora da PUC Goiás, do curso de Direito já há quase 18 anos. Também dou aula nas escolas superiores de advocacia, em cursos preparatórios para concursos públicos, da magistratura, do Ministério Público e também de pós-graduações em alguns estados aqui do Brasil. Tenho escrito alguns livros, entre eles livros infantis e livros também relacionados à legislação sobre os direitos da pessoa com deficiência. Por formação, eu sou mestre em Direito e tive que me especializar nessa área do direito da pessoa com deficiência. E quando eu entrei nos estudos, ainda não existia uma pós específica nessa área. Até porque eu creio que a primeira que nós tivemos, eu que apresentei o projeto, né? E acabei sendo a primeira coordenadora. Então, eu tive que juntar alguns estudos lato sensu para poder fazer a nossa formação de modo adequada. Então, eu consegui fazer aí pós-graduações em Direito da Criança e do Adolescente, Ensino Estruturado para Autistas, Direito à Educação, o próprio Direito Civil e Processo Civil e outras áreas do direito. E me conta também relacionado à sua família, né? Eu sei que você é casada, tem 2 filhos, tem o Theo, que é autista, e eu queria que você falasse para nós um pouquinho sobre isso, né? Como que é essa maternidade com todos os desafios de ter um filho com deficiência? Explica para nós. Quando eu e o Keylon nos casamos, nós em seguida já engravidamos. E nessa gravidez surgiram vários sonhos, né? Vários sonhos. E o do Keylon, um específico dele, era de levar o filho para assistir um jogo de futebol, né? Num estádio. E eu sonhava também em poder estar passeando, interagindo, né? Com meu filho, ensinando, conversando. Aquela coisa de mãe que está ali esperando aquele filho que ela tem vários sonhos para ele. Tive uma gravidez muito tranquila e o Theo Luiz chega, né, num dia 17 de novembro, e o Theo Luiz, ele já chega não querendo encostar em mim. Então, na maternidade, a gente já teve um primeiro empecilho, que foi o fato dele não querer mamar. Então, o Theo não mamou, embora eu tenha ali preparado meu peito por tanto tempo, com aquela danada daquela bucha, com aquele sol batendo na janela, né? E ele não quis. Então, já na maternidade, eu percebia que eu pegava o Theo, ele chorava. Eu colocava ele no Moisés, ele calava. Mas com fome, porque ele não queria mamar em mim, né? Então, primeiro dia foi uma frustração, segundo dia foi uma frustração, terceiro dia foi uma frustração. E fui embora para casa. E não conseguia amamentar ele, até que eu tive que utilizar aquele instrumento que eu achava que eu não ia utilizar, que era a mamadeira,
né? Então, já iniciamos o uso da mamadeira e o Theo mamava que nem um bezerrinho, né? Até hoje. E não na mamadeira. E em seguida, nós tivemos aí questões relativas a discriminações, né? Tanto no parquinho, como na escola, como na própria família também, né? Então, de lá para cá, do nascimento do Theo para cá, a gente vive, como já diria já uma amiga minha autista, Michele Malab, escritora, a gente vive numa montanha russa, cheia de altos e baixos, né? Hoje a gente está aqui vibrando por conta de uma conquista que para muitas pessoas pode parecer pequena, mas que para a gente é muito substancial. E amanhã a gente está vivendo um desafio, uma frustração, um perrengue, né? E eu acho que a maternidade é isso. E não é diferente com a minha outra filha, com a Ana Tereza. A Ana Tereza, ela foi, no início deste ano, ela foi diagnosticada com TDAH, faz tratamento também. E ela também tem as necessidades dela, as dificuldades dela. Então, a gente tem que estar ali se dividindo entre duas crianças com necessidades semelhantes, porque o Theo também tem TDAH, aliás, a mãe também tem, né? Mas de forma diferente, porque a gente está falando de uma criança que tem um desenvolvimento diferente, né? O Theo, ele é uma... Eu brinco, eu falo que ele é uma criança de nível de suporte 2,5. Não tá no 2 nem no 3, né? Na verdade, é porque ele tem características do 2 e tem características do 3, né? E uma outra criança que é neurotípica, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, porque cada situação, cada programa que agrada, né? Cada um deles é extremamente diferente um do outro. Tati, eu sempre me lembro de uma viagem que a gente fez juntas para Anápolis e a gente foi conversando nessa viagem e você me disse uma frase que me impactou a minha vida e que mesmo hoje eu me lembro muito dela na minha maternidade. Você disse, eu tenho medo de pensar tanto no futuro do Theo que eu me esqueça do presente. Dele, da Ana Tereza, do seu. Eu queria saber como é que você faz hoje para equilibrar essas demandas, mas principalmente para trazer para sua família esse acolhimento, o seu maternar, não só em relação ao Theo, que com certeza tem mais demandas e essas demandas foram prioritárias durante muito tempo, mas também para dividir a sua atenção, né? Eu sei que a gente faz muitas viagens com a Ana Tereza e eu sei que você tenta muito, mas eu queria que você trouxesse essa informação para quem às vezes sofre com isso também, né? Essa viagem que nós fizemos deve ter aí já uns 7 anos. Isso. Né? 6 ou mais que isso, né? Mas o sentimento é o mesmo. Eu acho que pode entrar ano, sair ano, mas aquela preocupação, né, de quem ama, ela é perene, né? E é claro que eu tenho total consciência de que, pela lei natural das coisas, os pais vão primeiro que os filhos. Então, é inevitável a gente não ficar pensando em como que seria a vida dos meus filhos sem os pais. Eu confesso para vocês que eu penso nisso praticamente todos os dias. Mas hoje, com mais leveza. Se é que dá para dar leveza para isso, né? Mas com mais leveza. Porque antes eu tinha aquela carga que me deixava ali angustiada. Agora eu fico pensando assim, eu preciso pensar no futuro. A gente tem que ter previdência, evidentemente. Mas eu não posso deixar que o futuro atrapalhe o meu presente. Porque o presente agora é o presente que eu tenho para dar para os meus filhos, que é a companhia e que é algo que eu posso estar produzindo agora para deixar de legado para eles. Então, nesse momento agora, não basta eu ter condições de poder dar um bom tratamento para o meu filho, de colocar ele numa boa escola, de colocar bons profissionais acompanhando ele. A gente também tem que pensar nos pares
dele. Porque, como eu disse anteriormente, pela lei natural das coisas, a gente vai primeiro. Então, não adianta só eu preparar o mundo para o Theo. Eu também preciso preparar o Theo para o mundo, né? Então, a gente trata o Theo do jeito que a gente pode, mas também a gente faz o nosso trabalho com o mundo do jeito que a gente pode. E esse trabalho com o mundo, ele é aquele trabalho de formiguinha que a gente faz incessantemente, de conscientizar a população, a sociedade, acerca do respeito, da dignidade que as pessoas com deficiência, e eu não vou usar o termo merecem, não, porque é muito óbvio, né? Mas que as pessoas com deficiência têm o direito de ter. Todo mundo merece dignidade, merece respeito, né? Mas elas não, elas é muito além. Elas têm direito a isso. E, Tati, você é advogada e você sempre se interessou pelo direito da pessoa com deficiência, sempre foi a especialidade a qual você quis se dedicar, ou o fato de ter aí o Theozinho na sua vida interferiu nessa escolha? Porque, assim, quero até aproveitar, você para nós é a referência nesse sentido, né? Sempre que a gente tem alguma dúvida, é você que a gente consulta. E eu sei que você não é só referência nossa, você é referência nacional aí, né, na defesa das pessoas com deficiência. Então, como que foi a escolha aí de atuação nessa área? Na verdade, não foi bem uma escolha, não. Eu era do meio ambiente, eu fiz um mestrado e 3 pós-graduações para atuar na área do meio ambiente, já estava bem me especializando na área dos direitos das águas, principalmente. Sempre tive uma ligação muito grande com a imprensa, né? Participava sempre de programas de televisão, reportagens, dava palestras, né? Tinha uma coluna jurídica diária aqui no nosso estado. E sempre ali já me preparando para abraçar de vez o direito das águas, né? Já estava viajando para dar palestra, já estava sendo chamada em outros estados, né? Mas aí, um rapazinho, no primeiro dia de diagnóstico dele, ele me mostrou que eu ia ter que mudar de área. Porque no primeiro dia de diagnóstico dele, ele foi discriminado. Ele recebeu o diagnóstico dele 3h30 da tarde de uma quinta-feira, no dia 13 de junho de 2013. Desculpe. E no dia seguinte, eu fui procurar a escola para ele. Porque eu achava, barriga verde ainda, né? Eu achava que ele tinha que socializar. Eu ainda não entendia que a escola não era socializar, a escola é aprender, né? Direito à educação é o quê? É o direito de aprender, né? E fui olhar a escola para ele. E em menos de 24 horas de diagnóstico, eu fui na primeira escola. A primeira escola me deu parabéns quando eu disse que ele era autista. Até hoje eu não entendi por que aquela coordenadora fez isso. Na segunda escola, quando eu disse que ele era autista, ela olhou para uma menininha que estava numa piscininha de areia. Ela olhou, apontou para a menininha e falou assim: aquela menina ali... A hora que eu falei, o Theo é autista. Ela, aquela menininha ali também, ela teve uma febre muito alta quando ela era bebê. Aí ela também tem problema. Aí eu fiquei assim, gente, mas que... que tem a ver uma coisa, né, com a outra, né? Na terceira escola, quando eu disse que ele era autista, as meninas nem sabiam o que era autismo. Não sabiam. Na quarta escola, a coordenadora, uma psicóloga, tá? Quando eu disse que ele era autista, me respondeu: então, depois de ter falado muita coisa boa da escola, né? Uhum. Ela vira e fala assim: ele é autista? Não, então é melhor ele ir para aquela escola lá no setor tal, porque lá eles estão acostumados a lidar com o menino igual ele. Vai ser muito melhor para ele. Aí eu já fiquei, assim, decepcionada. E o Theo lá no carrinho, já tinha mamado, já dormindo, né? Ele tinha 1 ano e meio. Na mamadeira. Sim, na mamadeira. Infelizmente, na mamadeira. E quantas mamadeiras eram? E em seguida fui para a quinta escola e última,
né, que era a mais esperada, uma escola famosa, né, no Brasil inteiro. Então, agora vamos para essa. Conheci, a diretora me apresentou a escola, aquela escola que eu queria estudar, sabe? E não comentei que ele era autista, não. Esperei ela apresentar a escola. E o Theo dormindo, né? Passou uma criança com síndrome de Down e ela disse assim... aliás, ela não, eu disse. Eu falei, vocês estão respeitando a inclusão, né? Aí ela falou assim para mim, nós temos 2 alunos com síndrome de Down, mas os pais pagam monitores que ficam com eles o tempo inteiro e as crianças com síndrome de Down não são problema, porque elas são muito dóceis. Problema são os autistas. Nossa. Quando ela me disse isso, foi como se ela tivesse enfiado uma faca, né, nas minhas costas e mexido, né? E qual a idade do Theo? Quando você... com 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi um diagnóstico bem precoce, né? A gente começou a procurar quando ele tinha 6 meses. Uhum. 1 ano atrás do diagnóstico já... Mas você já sabia, Eu já né? sabia. Ele tinha todas as características, mas eu tava com dificuldade para conseguir o danado do diagnóstico, Uhum. né? Teve um médico que eu nunca vou esquecer. Eu tive a impressão que ele queria me dar o diagnóstico. Aí ele parava, olhava para mim. Aí ele olhava assim, você é aquela menina do jornal? Aí eu, sou. E não me dava diagnóstico. E eu saía de novo. Isso aconteceu bem, assim, umas 20 vezes. Eu fui em tudo que vocês pensarem, né? E... concomitantemente, eu ainda estava lidando com outra situação, porque o Theo, ele nasceu sem um pedaço da língua. Então, com 30 dias de idade, eu já estava correndo atrás dessa questão dele, da boca. Então, era correndo atrás do autismo de cá e correndo do outro lado a respeito da boca dele, né? Alimentação, fonação, todas as funções da boca, né? Crescimento de mandíbula, maxila. Os primeiros anos de vida do Theo foram animadíssimos. Animadíssimos, né? Eu tinha os mesmos empregos que eu tenho hoje, né? Desde antes de eu me casar, eu trabalho no Tribunal de Contas do Estado, também sou professora da PUC, né? Então, eu já sempre tive as mesmas atividades e eu tinha ali que conseguir fazer tudo ao mesmo tempo e todo dia passeando com esse Theo Luiz, né? De médico em médico, dentista em dentista, otorrino em otorrino, neuro em neuro, até a gente conseguir respostas. E as respostas na área da saúde nem sempre chegam no tempo que a gente quer. Isso. Né? Nem sempre. É vai verdade. dando aquela agonia, né? Às vezes a gente escuta algo aqui, algo ali, e aquele coração de mãe, ele fica aflito. Mas, gente, eu não vou conseguir chegar no diagnóstico desse menino. Da boca foi uma novela, né? Até a gente descobrir que ele não era microglossia, era um pedaço que faltava. Uma condição raríssima, né? Raríssimo. Raríssimo. Tanto é que a gente já levou os exames genéticos dele para os Estados Unidos, para a Europa, e lugar nenhum deu notícia pra gente de caso similar. Né? E é isso. A menina do direito das águas teve que vir para o direito das pessoas com deficiência, porque por onde os nossos filhos passam com o seu comportamento diferente, eles são vistos de forma diferente. Eles são, sim, discriminados por uma sociedade que a gente sabe que é aivada aí de preconceito, né? Então, é tão difícil a gente achar uma pessoa que não tem preconceito. Eu nem sei se existe uma pessoa que não tem preconceito. Nós sempre temos preconceito com algumas coisas. Sim. Né? Então, a discriminação é quando você coloca esse preconceito para fora. E várias pessoas discriminaram meu filho. E é engraçado que às vezes as pessoas acham que a gente vive de glamour, né? Mas não, é um perrengue, gente. É um perrengue atrás do outro, né? Mas a gente segue na luta por inclusão para todo mundo. Porque se a gente não luta para todos, não adianta. Sim. Não adianta. Porque meu filho vai ser a história da andorinha, né? Não, sozinho no mundo não adianta. Ele precisa de pessoas que o respeitem. Sim. E a busca é essa.
Tati, você acha que o atraso nesse diagnóstico impactou nas terapias? Você acha que o diagnóstico poderia ter vindo antes? Qual o recado que você tem para esses pais, ou a dica que você tem para aquela pessoa que está em busca desse diagnóstico, que tem essa dificuldade, que às vezes depende do serviço público, por exemplo, não tem o diagnóstico, não iniciou as terapias ainda? Você tem alguma dica para dar para essas pessoas? Sim, sim. E não é à toa que, se nós formos nos documentos do Ministério da Saúde, nós vamos achar diretrizes que falam da importância do diagnóstico precoce para a intervenção precoce. A gente vai nas linhas de cuidado, né, de 2015, as diretrizes de 2013, dada aí a certeza de que nós temos que ter diagnóstico precoce para logo começar a atuar para esse menino não perder as principais janelas de desenvolvimento. O Theo Luiz, ele foi diagnosticado com 1 ano e meio, com 1 ano e meio ele já estava fazendo todas as terapias. Na verdade, eu queria que ele estivesse fazendo desde 1 ano, pelo menos, né? Mas eu estava naquela dificuldade com o diagnóstico. Eu coloquei ele nas atividades que eu conseguia, mas ele não tinha começado a fazer, por exemplo, psicologia comportamental ainda, que foi um divisor de águas na nossa vida, né? O Theo, com a psicologia comportamental, ele teve um salto muito grande. Com a fonoaudiologia intensa, ele começou a falar, né? Ele começou a falar. Eu nunca vou esquecer do primeiro U dele. O primeiro U. A hora que eu escutei da boca dele, porque antes era era só aquilo, né? O dia que saiu um U, eu falei, gente, não Ele tá acredito. falando. Ele tá falando. Fala. E a terapia ocupacional também, trabalhando a funcionalidade do corpo, porque ele tem várias dificuldades, né? Então, trabalhando ali as atividades de vida diária, dentro de casa. Gente, a terapia em casa, para crianças menores, ela é fundamental, porque nós somos pais. É claro que os pais devem ser treinados, óbvio que precisam, né? O treino parental é importantíssimo. No entanto, nós somos muito despreparados para isso, né? O santo de casa geralmente não faz muito milagre, mas é importante que o terapeuta ele esteja ali dentro de casa, orientando aquela criança no lugar dela, no habitat natural dela, ali, né? De como se comportar, o que fazer, porque a casa, ela pode ser um parque de diversões, ela pode ser um lugar muito feio, ela pode ser várias coisas para uma criança. Principalmente quando a gente fala de banheiro, quando a gente fala de cozinha, quando a gente fala de área de serviço. Tem muitos perigos ali. Vejam só que as estatísticas dizem que 80% dos acidentes com qualquer pessoa, né, acontecem dentro de casa, são domésticos. Imagina para crianças com uma deficiência mental, uma deficiência intelectual, né, uma deficiência sensorial, que tem uma dificuldade ali no desenvolvimento global dela, né? Pode acontecer de tudo. Então, as terapias, elas têm um impacto muito grande e quanto antes, melhor. Primeira janela de desenvolvimento ali, até uns 3 anos, por aí, é importantíssima. Depois vem as demais, né? E chega um momento que os nossos neurônios, eles começam a parar, né? De aparecer, pelo contrário, eles começam a ir embora, né? Então, a gente tem que aproveitar muito esse momento, porque eles têm uma chance muito grande para desenvolver. E isso não volta. Tati, e você falou muito do diagnóstico precoce, né, das intervenções, mas o Theo agora já está chegando na adolescência. E quais são as expectativas, né? Porque a gente vê sempre quando se fala sobre autismo, a criança precisa disso, a criança precisa daquilo. Mas o autista cresce, ele vira adolescente, tem as alterações hormonais como qualquer adolescente, depois um adulto. Qual que é a sua expectativa em relação à adolescência, vida adulta, pro Theo e até mesmo assim, né, como mãe, né, o que você acha assim que a gente precisa de
que ele precise e para que a sociedade também, né, possa se transformar para acolher esses adolescentes, esses adultos autistas. É muito bom você tocar nesse assunto, porque é muito comum que as pessoas foquem somente nas crianças. E realmente as crianças chegam. Quando a puberdade começa a aparecer, dá um susto, né? Dá um susto. E aí começa aquele cheirinho diferente, aquela textura no cabelo diferente, a pele diferente, pelos, né? E a gente acaba que tem uma resistência, porque você pensa assim, poxa, mas ele age como uma criança, mas agora ele já está num corpinho de adolescente, né? E aí realmente tudo muda. Os desafios mudam. Coisas que antes eram muito desafiadoras deixam de ser e aparecem outras. Essa adolescência, ela traz também consigo uma maior dificuldade de interação social com os pares, né? Porque quando você está num ambiente com crianças pequenas, é diferente. Primeiro porque elas não têm preconceito, né? O preconceito ele vai aparecendo aí à medida que elas vão crescendo, né? E segundo, porque a partir do momento que ele tem um comportamento inadequado sendo criança, ele vai ser repreendido como criança, olhado como criança. Quando ele se torna uma pessoa com características de adulto, é diferente. As pessoas olham de forma diferente. Dificilmente alguém vai bater numa criança porque ela teve um comportamento inadequado, porque ela foi lá no ponto de ônibus e deu um beijinho na mulher que está sentada. Agora, se ele, com características de adulto, ir lá e fazer isso, pode ser que ele apanhe. E o motivo que levou ele a ir dar esse beijinho nessa menina no ponto de ônibus, talvez foi o mesmo motivo que o levou quando ele tinha 4, 5 anos de idade. Então, a visão que a sociedade tem do adulto é muito diferente. E como você mesmo disse, eles crescem. Mas a gente tem que levar em conta também que a educação, ela é ao longo da vida. Os nossos dispositivos jurídicos estão aí dizendo isso, né? E nós temos que garantir essa educação pro tanto que eles precisarem. Sim. Né? Não é fazer o ensino médio e acabou. Não, eles têm o direito de romper, fazendo cursos, fazendo faculdade, né? Fazendo aquilo que é do interesse específico. Se inserindo no mercado de trabalho, de cada um. O mercado de trabalho é uma nova luta, né? Eu estudei muito a questão da inclusão escolar, dei muitas palestras e cursos a respeito desse assunto, mas eu já estou começando a sentir necessidade de falar mais sobre o mercado de trabalho, e eu sei que mais na frente um pouquinho eu vou sentir muita vontade de falar sobre as moradias assistidas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa pimentinha, né? Nós falamos do diagnóstico do Theo e eu gostaria de saber agora do diagnóstico da Ana Teresa. Como ele veio, como ele chegou dentro da sua família, se você acha que ele poderia ter vindo antes e como isso impacta agora na sua vida profissional, você como advogada, representante realmente das pessoas com deficiência. E eu queria que você só falasse mais uma coisinha, sobre é uma deficiência, não é uma deficiência, na lei, o TDAH, como ele é classificado e quais os direitos que a Ana Teresa tem a partir desse diagnóstico? Então, a Ana Teresa a gente já desconfiava dela já há muito tempo, né? Mas eu nunca tive a oportunidade, por conta da correria com o Theo, de levá-la para fazer uma avaliação neuropsicológica. Mas eu sempre brincava que ela era, e ela mesma dizia que era antes dela começar a fazer a avaliação neuropsicológica. Mas chegou um momento que não dava, tinha que fazer. Por quê? Eu precisava da certeza para poder já entrar com a intervenção. Né? Quando eu vi que já estava atrapalhando, né? A impulsividade, o déficit de atenção, a inquietação, né? Eu sei que são características muito comuns nas crianças de hoje. E eu fico muito preocupada quando as pessoas banalizam termos como TDAH e termos como autismo. Porque, veja bem, eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém,
que conseguiu o diagnóstico tanto de TDAH como de autismo sem ter passado por uma via sacra. Sim. Não é simples, gente, passar. Agora, se tiver uma fábrica aí de laudo, eu não conheço essa fábrica, né? Mas eu sei da dificuldade das pessoas que eu conheço em serem diagnosticadas. E daí o respeito que elas merecem. Porque a saga pelo diagnóstico é só o começo. Só o comecinho, né? Depois que vem a parte mais complicada. E com a Ana Tereza, nós temos aí características, né, que não são fáceis de lidar. Para ela, que é uma criança de 9 anos, é muito difícil lidar com os pares. Porque a impulsividade para responder, a impulsividade para agir, o déficit de atenção na sala de aula, isso tudo atrapalha muito. E quando o aluno ele começa a se sentir menor, menos que os outros, a autoestima, ela cai. O rendimento cai. E essa pessoa começa a ter uma grande disposição a momentos depressivos, a tristeza, né? Isso é muito comum. Então, a gente tem que ter todo aquele cuidado agora com ela e aquela hora que a maternidade fica mais apertada, né? Porque a gente já vem daquele histórico Já havia demandas antes. de estar o tempo inteiro, todo dia, a tarde toda, para lá e para cá com o Theo nas terapias, né? E agora também nós temos que tratá-la. Então agora a gente tem aí 2 situações que merecem a mesma atenção, né? Porque não tem nada ali mais grave do que o outro. Ambos são muito importantes, né? E a gente tem que dar aí essa atenção para ela. E sobre ser uma deficiência? Ah, sim. No Brasil, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade não é considerado uma deficiência, assim como no Canadá, salvo engano, na Finlândia ou na Islândia e outros países. Outros países enxergam o TDAH como uma incapacidade, né? E por isso justifica-se políticas públicas e privadas no sentido de que essas pessoas elas tenham ali uma adaptação, uma inserção diferente das outras. Necessidade de apoio, né? Exatamente. No Brasil, nós não temos aí essa consciência, né? Hoje o que nós temos é uma lei, 14.254, que fala sobre educação básica. E ela fala muito ali daquela intersecção que a gente tem que ter entre a saúde e a educação para a pessoa com TDAH. Que a saúde e a educação ela tem que andar junto para que esse aluno ele possa ir romper aí os desafios acadêmicos, né? E eu acho muito interessante, lá no artigo 3º dessa lei, diz que para esse estudante tem que ser proporcionado um ensino adequado, individualizado e com apoio. Então, eu vejo ali nesse artigo, né, um dispositivo que embasa a adaptação curricular para os alunos com TDAH. E nós que atuamos na área de educação, saúde, né, para a gente é muito claro as necessidades desse aluno. Então, nós sabemos que muitos desses alunos, se eles não tiverem o devido apoio, eles não vão romper. Eles não vão conseguir saltar esses desafios, né? Então, eles vão frustra. Tem ano que ele não vai ser retido porque não pode, né? Mas vai chegar um momento que ele vai ter que começar a ser retido. Ele vai ser retido e ele vai vendo os alunos menores, todo mundo aprendendo, ele não. E o que vai acontecer? Evasão escolar. Ele vai fazer 17 anos e vai falar, agora eu não tenho obrigação de estar na escola. Né? Até os 17 é obrigado. Então, passou dos 17, ele vai parar de estudar. Infelizmente, né? E, Tati, você com tantas responsabilidades, né, profissionais, tem os empregos, mãe, e ainda é presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiências da OAB.
como que você faz para articular todas essas faces, né? Todas essas Tatianas Taquedas que estão por aí? Qual que é a sua rede de apoio? A minha rede de apoio é o meu esposo, a minha mãe e a minha secretária, principalmente, né? E eles, assim, estão ali comigo o tempo inteiro, né? Me ajudando. Minha sogra também ajuda. E sem eles, eu não sei como que seria possível, né? Assim, especialmente meu esposo e minha mãe, assim, eles têm um papel fundamental na possibilidade de eu poder estar auxiliando outras pessoas. Porque se eu não tivesse quem ficasse com meus filhos, e se meus filhos não estivessem bem, não teria como eu fazer outras atividades, né? Bem antes de eu entrar na UAB, eu digo inicialmente como membro, né? Eu já estava viajando, dando palestras, dando cursos, né? Tentando levar essa conscientização. Porque não basta, eu sou uma pessoa da área do direito, né? Mas não é assim, não dá para a gente chegar e tentar enfiar a letra da lei goela abaixo do cidadão. A gente tem que chegar de uma forma diferente. A gente tem que fazer aquele cidadão compreender por que aquela lei existe, qual que é a importância dela. Então, o processo de conscientização, sensibilização junto com os direitos é fundamental. Então, depois que nós tivemos aí a oportunidade de poder fazer esse trabalho solo, né? Recebi o convite para ser presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB. Na verdade, eu recebi o convite uma vez, aí eu neguei, né? Falei, não, gente, meus filhos estão muito pequenos ainda, né? Aí, na segunda vez que eu recebi o convite, 3 anos depois, eles perguntaram assim, peraí, mas seus filhos não crescem, não? Aí me convenceram, e me convenceram de um jeito muito interessante, porque o meu segundo argumento foi de que eu não era pessoa com deficiência, e que eu não me sentia uma pessoa que representava, né, para estar ali no papel de presidente. E um grupo de pessoas com deficiência me disseram assim, nesse dia que eles estavam conversando comigo para eu ser a presidente, que para eles eu representava porque o que eu fazia já há anos pela causa, por pessoas que eu não conhecia, né, era mais do que eles viam outras pessoas fazerem e justificaram a minha entrada como presidente dessa forma. Eu aceitei e missão dada, missão cumprida, né? Então, nós tivemos aí uma gestão de 2022 a 2024, já com 240 atividades empreendidas, né? A gente tem uma média aí de 2 atividades semanais, né? Na busca por justiça social, na busca por conscientização e principalmente na busca pelos direitos, pela efetivação dos direitos da pessoa com deficiência no estado de Goiás. Tati, você tem mais de um livro publicado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses livros pra gente, que você trouxesse, desse um resumo, até trouxe o meu livro autografado. Adoro o meu livro do Theo. É um livro que eu amo, eu leio sempre para as meninas. A Elis tem um, a Isabel tem outro, cada um com uma dedicatória. Então, gostaria que você falasse desse seu novo lado, né? Desse seu outro lado. Eu já tinha publicações em livros, né? Já desde 2017, né? Desde 2017 já tinham alguns livros já publicados, uns 3, 4 livros. Mas foi no ano de 2023 que surgiram aí os 2 últimos livros que me tocaram muito, né? O primeiro foi esse, né? Theo, poucas palavras, muito sentimento. E o mais engraçado é que quando a gente lançou o livro, o menino disparou a falar. Que bom! Que foi uma beleza, né? Mas é a tal da estereotipia vocal, né? Então, ele fala o tempo inteiro. É um pouco incompreensível, né? A gente tem uma dificuldade para entender, mas se deixar, não para, né? Então, esse livro, ele veio
com a ideia de quebra de tabus entre as crianças, né? De poder falar de deficiência com as crianças. Porque, às vezes, os adultos, eles se sentem constrangidos de falar sobre isso com as crianças e estarem, inclusive, discriminando, né? Mas não. Quando a gente fala desse tema, a gente está conscientizando as pessoas. E vejam que hoje, as conquistas que as pessoas com deficiência têm se atribuem principalmente pelo fato de que hoje nós falamos o tempo inteiro. Antes, elas eram escondidas. Hoje não. Hoje elas estão em todos os lugares. Para vocês terem ideia, na rede regular de ensino, hoje, no Brasil, nós temos matriculados 1,8 milhão de alunos com deficiência. Altas habilidades, né? Mas será que todas elas estão sendo realmente incluídas? A gente sabe que não, né? E esse livro aqui, ele é a história da inclusão escolar do TEL, principalmente ali na fase do infantil, que é aquela melhor fase. Então, é um livro leve, que quebra paradigmas, né? Que é para ser lido e visto por todos, inclusive com o cuidado para que as pessoas com deficiência intelectual também entendam. As imagens produzidas pela Adriana Mendonça, elas falam por si, né? As imagens, elas mostram como que uma criança se sente, né? São imagens que mostram como que ele tem um contato sensorial ali com o meio ambiente, né? E a relação dele com a irmã, com o pai, com a mãe, com os coleguinhas, como que ele se sente quando ele está chateado, quando ele tem um meltdown, né? Como que ele se sente quando ele é vítima de bullying. Porque nós sabemos aí que nossos meninos, eles são vítimas de bullying. Tem uma pesquisa canadense que fala que 77% das crianças sofreram bullying lá no Canadá, né? Porque eu acho que aqui no Brasil 100%. Eu não conheço nenhuma que nunca sofreu bullying, né? E só fazendo um adendo aqui importante, esse livro nasceu principalmente da observação de uma artista, Adriana Mendonça, dos dias em que eu, Theo e Ana Tereza chegávamos na escola. Então ela observava a gente. E cada dia ela fazia um desenho da gente. Até que um dia ela me mostrou esses desenhos e eu fiquei encantada. Ai, eu até arrepiei, que lindo! Ela falava assim, Tatiana, cada dia vocês chegavam de um jeito e aquilo me chamava muito a atenção. Eu ficava ali no canto com a minha prancheta e meu lápis, olhando e desenhando. Um dia você chegava correndo, entregava os meninos e saía. No outro dia chegava com o Theo chorando no braço. No outro dia era com um no braço, um no outro. No outro dia era correndo atrás do Theo. No outro dia era gritando a Ana Tereza. No outro dia era tirando o Theo do chão, que ele não queria sair. Sabe, cada dia era de um jeito e aquilo chamou muita atenção dela. E nasceram, então, Theo, Poucas Palavras e Muitos Sentimentos. Logo na sequência, foi publicado um outro livro que já estava sendo planejado há algum tempo, em razão de uma carência que a gente tinha dentro do próprio mercado, né? A doutora promotora de justiça Luciana Freitas, do Distrito Federal, e o juiz federal Renato Borelli, né? Nós nos unimos, os três pais, né, de pessoas com deficiência, e fizemos o livro Transtorno do Espectro Autista, Legislação e Jurisprudência. Uma forma de estar ali simplificando para aquela pessoa que quer estudar sobre os direitos, ou quer pesquisar, quer ter conhecimento. E a gente não está falando só dessa pessoa que é da área do direito, não. A gente está falando daquela família. Né? Então, é aquele livro que você abre e você já vai ver ali só normas e julgados relativos à pessoa autista. Né? Então, nós publicamos aí em 2023 e em 2025 sai aí já a nova edição. Ai, que bom. E quando vem Theo vai ao dentista? Theo e Ana Tereza vão ao dentista. Quem sabe? Eu acho que a gente pode trocar ideia. Tati, eu quero te agradecer demais por essa conversa. Por nós, a gente ficaria aqui horas falando com você. Já tomamos muito o seu tempo.
Obrigada mesmo por toda a entrega que você fez aqui. Com certeza nós aprendemos muito e você está servindo de transformação também para outras pessoas, né? E para acabar, eu gostaria que você deixasse então uma mensagem mesmo, né, para essas mães que estão nos assistindo, esses pais, né? Uma mensagem, o que que eles devem buscar, né? O apoio que eles precisam, né? Uma mensagem de força, de estímulo, de motivação para seguirem aí nessa trajetória em busca da inclusão. Primeiramente, eu agradeço essa oportunidade para contribuir com o trabalho de vocês, mas eu quero dizer que quem está contribuindo de verdade são vocês. Porque a partir do momento que vocês levam informação de qualidade, tendo em vista que a internet está cheia de informação, mas muita informação capenga, né? Vocês estão contribuindo para um mundo melhor, vocês estão contribuindo para a conscientização das pessoas, e isso não tem preço. Então, ações como essa que vocês estão empreendendo aí de um tempo para cá, tem resultado. Tem resultado. Porque é igual quando eu tô numa palestra, né? Se tiver lá 100 pessoas assistindo, se eu conseguir tocar uma ou duas, para mim já é o suficiente, porque a gente não consegue tocar no coração do ser humano do jeito que a gente gostaria. Mas se a gente consegue tocar ali um ou dois, já compensou demais, né? Então, o parabéns fica de mim para vocês, né? Agora, um recado muito importante para esses pais é o de que quando nós amamos, a gente cuida. Quando a gente cuida, a gente se doa demais. E quando a gente se doa demais, a gente se esquece da gente. Então, é muito importante cuidar do cuidador, cuidar daquela pessoa que cuida. Porque se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir fazer com que aquela pessoa que nós amamos fique bem. É muito importante que o poder público, a sociedade, né, enxergue esse cuidador da maneira como ele deve ser enxergado. Que ele seja tratado da forma como ele deve ser tratado. Porque se ele não for tratado, a pessoa da qual ele cuida e que ele ama também não vai ser. Então é uma cadeia, né? E a gente tem que prestar atenção em todos. Tati, eu queria muito te agradecer. Eu queria dizer que eu sou sua fã, né? Agora, já no final, para não parecer que eu estava querendo te comprar com meus elogios. Eu amo a sua família, eu amo sua filha, seu filho. Ver que o Theo evoluiu para chegar hoje, meu marido, não? Posso levar? Não, aí tu vai ter que levar o meu, amiga. Vamos ficar eu acho que vai ficar melhor desse jeito. Mas amo muito o Theo. Perceber a evolução dele nesses anos é incrível. Até hoje chega, ele me dá beijo, ele me cumprimenta, ele fala oi, ele fica perto, ele quer presença. Lá, né? Ele quer estar perto, ele é presença. A gente tem problemas com as meninas, a gente conversa todo mundo nessa aldeia, né? Porque é preciso uma aldeia inteira para criar e cuidar de uma criança. Então, e eles estão crescendo lindos, eles são maravilhosos e eles são realmente o seu espelho, porque você é essa pessoa maravilhosa e que traz isso para eles. Eu queria, só para finalizar, que você completasse a frase. Lugar de autista é? Onde ele quiser. Ah, muito bem. Parabéns, né, pra gente. Eu acho que foi lindo, muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. E a vocês que estiveram conosco, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Te esperamos na próxima. Esse foi o Special Talk. Até a próxima.